Oiê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. Eu fico muito feliz de você ter chegado aqui. Eu sou a Aira, eu sou marqueteira, eu falo aqui sobre marketing, criatividade, empreendedorismo, vida e vários outros assuntos que eu gosto e eu acho que você também vai gostar. Por isso, já se inscreva nesse canal, me faça feliz fazendo isso e também curtindo esse vídeo para atingir cada vez mais pessoas. Esse vídeo ele é muito especial porque ele é uma conversa com um público muito específico. Um público que já me conheceu antes por um outro vídeo, que é um dos vídeos que até hoje tem um maior número de visualizações. E se você sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. É um vídeo onde eu falei sobre como foi fazer marketing na USP. Se você se interessa por marketing, se você acha que marketing é a sua área, eu super recomendo você assistir esse vídeo, porque ele está completamente completo. Antes de fazer esse vídeo, eu assisti inúmeros outros vídeos falando sobre marketing na USP e eu não encontrei nenhum que fosse tão completo quanto esse. Eu abordei desde o vestibular até o TCC, mercado de trabalho. Enfim, se você pensa em fazer marketing, se você está interessado nisso, você precisa assistir esse vídeo. E hoje eu quero continuar essa conversa que eu abri lá naquele vídeo, falando algumas coisas que você, novo marqueteiro, deveria saber e conselhos que eu daria para quem está iniciando nessa carreira maravilhosa. O que eu fico me sentindo bem velha, viu? Vou confessar aqui pra você. Porque antes eu recebia os conselhos e agora eu dou? Meu Deus, vamos lá. A mesma coisa que eu falei lá, eu falo aqui também. Essa é minha perspectiva. Cada marqueteiro vai ter a sua perspectiva diferente. Se você pegar um marqueteiro que trabalha com produção de conteúdo, vai ser diferente do que o marqueteiro que trabalha com pricing. Vai ser diferente de um marqueteiro que trabalha com consumer behavior, eu não sei. Essa é a minha perspectiva e o que eu indicaria para novos marqueteiros. Eu espero que esse vídeo seja muito útil para vocês, porque eu estou fazendo pensando em mim. Em primeiro lugar, pensando na Aira, que acabou de se formar e gostaria de ter uma perspectiva um pouco maior em relação à carreira. E é por isso que eu vou dar todo o meu coração aqui para ajudar vocês. Além disso, eu me deixo à disposição aqui nos comentários. Se você tiver qualquer outra dúvida, não hesite em mandar aqui. Não só eu, mas outros marqueteiros mais experientes que estão assistindo esse vídeo podem te responder aqui também. Então, sem mais delongas, vamos começar. Um breve contexto aqui para vocês é que eu formei em marketing em 2021, na metade de 2021. Quando eu gravo esse vídeo, vai fazer o quê? 4 anos, 3 anos e meio que eu me formei. Muitas coisas aconteceram desde que eu me formei, tanto em relação à minha vida, à minha carreira, quanto à realidade, Brasil e mundo. Algumas coisas mudam e isso também muda as perspectivas de carreira, muda também em relação aos meus conselhos que eu poderia dar para vocês. Mas levando em consideração tudo isso e toda a minha trajetória aqui, a primeira coisa que eu falaria para vocês é: estude inglês. Eu não tenho como começar a dar qualquer outro conselho que não seja esse. E aqui eu vou ser um pouquinho mais enfática e talvez eu vou ser um pouquinho mais dura do que outras pessoas que falariam esse mesmo conselho para vocês. Se você estudou ou estuda na USP, você já está tendo contato com diversos artigos em inglês, vídeos em inglês, livros em inglês que os professores eu sei que passam, e é para passar mesmo. Na minha época, eles ainda passavam vídeos e artigos em espanhol, além do inglês. Se você não estuda na USP, eu não sei como que funciona a sua graduação e eu não sei como funciona as suas leituras, se tem algum contato com o inglês ou não. E por tudo o que for mais importante, presta atenção nesse conselho e siga ele à risca. Você precisa saber inglês. Inglês não é mais algo que, será que a pessoa tem ou não tem? Precisa ter, não tem outra opção. Principalmente para a área de marketing. A área de marketing, ela é internacional. Ela começou em um país nativo de língua inglesa, que é nos Estados Unidos. Lá é o berço do marketing até hoje, apesar de que no Brasil eu acredito que somos os melhores em marketing digital, por exemplo.
Mas não tem outra saída para profissionais do marketing que não seja saber falar inglês fluente. E é por isso que você vai precisar pegar toda a sua preguiça, toda a sua procrastinação, toda a sua má vontade e jogar fora. Eu não me importo. Eu falei que ia ser um pouco rude, né? Mas eu vou baixar um pouco aqui de ficar mais tranquila. Você precisa saber inglês. E eu digo mais, você precisa saber espanhol também. Mas isso pode ser para outro vídeo. O inglês abriu grandes portas para mim na minha trajetória profissional. E se eu não falasse inglês tão bem quanto eu falo hoje, eu não estaria aqui falando com vocês. É por causa do inglês que eu viajei o mundo, eu tive ótimas oportunidades na minha área. É por causa do inglês que eu liderei uma área de marketing lá na Escócia. Isso é maravilhoso. É por causa de inglês que eu fiz as minhas primeiras campanhas internacionais. É por causa de inglês que eu só trabalhei em multinacional. E é por causa do inglês que muitas outras coisas aconteceram. Você precisa falar inglês. Eu estou deixando aqui na descrição um site que eu sempre uso para aprender novos idiomas. E isso não é publi. Poderia ser, mas não é. Ele se chama Preply, não sei como você chama. E se dinheiro é um problema para você, esse site pode ser a solução. Não é de graça, mas você encontra aulas de qualquer idioma em qualquer preço. É assim que eu comecei a aprender espanhol e foi maravilhoso. A segunda dica que eu daria para vocês é se diferencie no detalhe. O que eu quero dizer com isso? Quando você está se formando em marketing, a sua formação é muito parecida com todos os seus colegas de classe. Vocês vão passar pelas mesmas matérias e o momento em que vocês vão se diferenciar é a partir do trabalho. Eu, por exemplo, meu estágio foi em pesquisa, então eu me especializei um pouco mais em pesquisa. Outros amigos meus, o estágio foi pricing, então eles sabem coisas de pricing que eu não sei. A partir do trabalho, você vai se especializando em alguma área ou outra. O que eu quero dizer aqui vai além do trabalho, tá bom? Tem algumas habilidades, algumas skills que eu acho que seriam muito bom você se especializar. E aí entra um pouco essa questão do detalhe, a questão micro. Um exemplo da minha trajetória, uma coisa que eu aprendi e que foi um grande abridor de portas, se tá certo isso, é aprender a editar vídeo, áudio, fotos e qualquer outra coisa. Isso é uma skill fundamental, porque muitas vezes, em voluntariados, lá na Europa, por exemplo, eles precisavam de um marqueteiro que já sabia todas essas skills. E eu, por uma grande coincidência, sabia conseguir várias vagas dessas. Isso é muito interessante porque entra também na discussão do que as pessoas percebem como marketing. Na faculdade, a gente vê algo um pouco mais amplo e algo mais importante. Mas quando a gente vai um pouquinho para o mundo real, o marketing para as pessoas é fazer uma arte do Canva e postar nas redes sociais, entendeu? Então, essas skills, elas são muito importantes e eu diria para você ser um pouquinho estratégico em qual skill você quer aprender. No meu caso, eu comecei a aprender edição de áudio, depois eu passei para edição de vídeos e edição de fotos. Essas skills foram maravilhosas e perfeitas, ideais para mim. Depois eu aprendi a como falar em público, o que isso me ajudou bastante a ser uma produtora de conteúdo. Eu juntei a edição com a minha skill em falar em público e eu tenho conseguido gravar áudios, além de desenvolver vários outros projetos e trabalhos com gravação para marcas, por exemplo. Uma outra skill muito legal é em relação a números, análise de dados, a quantificação. Essa skill é maravilhosa. Eu confesso que não é o meu forte ainda, eu tenho outras skills mais gerenciais do que dados, mas se você pudesse aprofundar nisso seria muito bom. Terceira dica é a internacionalização. Esse conselho está totalmente ligado à minha história e minha trajetória. E se você não conhece a minha história, eu já aconselho você a se inscrever nesse canal. Tem vídeo saindo toda semana, tem shorts saindo toda semana e além disso, aqui nesse canal tem muitos vídeos onde você consegue conhecer um pouquinho mais sobre mim e muitos deles são fora do Brasil. E é por isso que eu dou esse conselho. Nem sempre a minha vida estava relacionada a um internacional, digamos assim. Porque eu venho de uma família que não tem condições de pagar uma viagem internacional. Eu não vou falar nem uma vez no ano, nunca teve condições disso. Então, nunca foi uma realidade para mim pensar fora do Brasil. Era aqui no Brasil, entrar numa empresa e crescendo aqui dentro. Só que o meu primeiro estágio foi em uma multinacional, onde eu trabalhei bastante com indianos. E eu não sei se você já trabalhou com indianos, tem muitas pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu, particularmente, amei essa experiência.
Eu falava inglês, mandava e-mail em inglês e pra mim foi maravilhoso. E eu tive esse sonho a partir deste momento de sair do Brasil por um tempo. Anos depois, e depois de várias tentativas, eu consegui fazer isso. E quando eu saí, amigos e amigas, eu percebi que o mundo necessita de bons marqueteiros. A minha visão de mundo em relação ao marketing aumentou e a minha visão de Brasil em relação ao marketing diminuiu. Isso é a minha percepção, ok? Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem marqueteiros em toda esquina. Eu acho que igual advogados. É um curso que é relativamente barato formar profissionais. Então você vai ver marqueteiros por aí, inclusive marqueteiros que não são formados em marketing, trabalhando com coisas de marketing. É super normal. Então você vai ter muita gente boa fazendo a mesma coisa que você e cobrando mais barato. Lá fora, o que eu percebi não foi isso. Lá fora tem uma escassez muito grande de profissionais de marketing e, além disso, uma escassez muito grande de profissionais de marketing bom. E aí é outra história. Se você puder sonhar com sair do Brasil para trabalhar com marketing, para estudar marketing, eu super aconselho. Eles precisam de profissionais bons e, pela minha experiência e pela minha trajetória, é relativamente fácil você conseguir algum lugar para ficar e para morar e para trabalhar com isso. Eu super incentivo e eu super vou empurrar as pessoas para sair do Brasil e ter uma experiência lá fora. Eu acho que é necessário como ser humano. Próxima dica é networking. Networking é necessário. Igual inglês. Eu sei que quando a gente sai da faculdade, a gente não é muito exposto a essa palavra, networking, ou se relacionar com as pessoas. Isso era algo que eu gostaria de ter me envolvido mais cedo do que eu realmente fiz. Eu tenho começado a me envolver com networking agora, ano passado, ano retrasado, na verdade, eu fui nas minhas primeiras iniciativas de networking. Mas se você é recém-formado, por favor, faz isso a partir de agora. Principalmente em São Paulo, tem muitas iniciativas, muitas empresas, muitos grupos que eles incentivam networking. E isso para mim é fundamental. Conhecer diferentes profissionais, se apresentar para eles, aprender a fazer networking, porque networking é uma coisa que a gente aprende. A gente não nasce fazendo e a gente não nasce sabendo fazer isso bem, tá? Precisa dar o crédito do tempo aí também. Vá em eventos, se deixa conhecer, se mostre profissional, não se mostre amador, se vista como profissional, fale como uma pessoa madura e centrada que você deve ser. Faça tudo isso e eu tenho certeza que portas vão se abrir e você vai conseguir várias oportunidades por aí. Grandes projetos hoje que eu tenho na minha vida vieram a partir de network, vieram a partir de conversas, através de cartões trocados, através de perguntas, eventos. Isso foi muito importante e é uma dica que eu gostaria de ter dado para mim mesma ou ter recebido, no caso, mais cedo, mas não aconteceu. E eu posso fazer isso para vocês agora. Um próximo conselho que eu daria para vocês, eu acho que pode ser um pouquinho mais específico do que realmente é, ou seja, não sei se vai cair para você que está me assistindo especificamente. Seja o seu próprio case. E aí eu me explico um pouquinho. Eu trabalho atualmente com as redes sociais. Além de trabalhar com as redes sociais, eu carrego um diploma de marketing. Isso significa que eu preciso fazer o meu próprio trabalho muito bem. Quando eu falo em ser o próprio case, é um conselho que eu gostaria muito de ter levado a sério desde o começo. Eu quero passar isso para vocês. Seja um bom marqueteiro em primeiro lugar para você. E aqui eu falo sobre marketing pessoal, eu falo sobre marketing digital, eu falo sobre, enfim, qualquer outra coisa que tange ao marketing dentro da sua própria vida. É a mesma coisa que, por exemplo, digamos que você é um dentista, você precisa ter os dentes bonitos. É o seu cartão de visita. Ou se você trabalha com, não sei, arquitetura, eu espero visitar a sua casa e ela ser bonita e não uma bagunça, por exemplo. É a mesma linha de raciocínio, seja o seu cartão de visita. Não deixe as suas redes sociais estranhas, feias. Não deixe o seu LinkedIn de qualquer jeito. Não deixe o seu marketing pessoal ser estragado por algo que você fala, ou a forma como você fala. Porque é difícil depois você se explicar como um bom marqueteiro se você não faz isso pra você mesmo. Entendeu? Espero que sim. A próxima dica é: faça amizades na faculdade. E isso é algo que não aconteceu comigo. E eu me arrependo todos os dias da minha vida, até eu morrer. Bem dramática.
O que aconteceu, no meu caso, foi um pouquinho diferente, eu sei que vai explicar, mas não vai justificar. Quando eu estava na faculdade, eu comecei em uma turma super maravilhosa, eu levo todos eles no meu coração. Mas acontece que, do meu primeiro pro segundo ano, eu tranquei a faculdade para estudar fora de São Paulo, em um curso de liderança discipulada, eu posso falar sobre isso depois. Isso fez com que a turma com que eu entrasse estava um ano acima de mim quando eu voltei, e eu voltei em uma turma completamente nova, desconhecida, caí lá ao acaso e tive que recomeçar tudo. Só que naquela época em que eu tive que recomeçar tudo, eu não estava na vibe de recomeçar tudo. Eu não consegui fazer novas amizades, eu não consegui nutrir novas amizades e levar elas comigo durante a minha vida. Isso foi algo que eu me arrependo bastante. Eu acho que faltou um esforço da minha parte, mas ao mesmo tempo eu sou muito graciada com as pessoas que ficaram na minha vida. E é por isso que eu gostaria, do fundo do meu coração, de falar esse conselho para vocês. Façam amizades na faculdade e mantenham elas. Esse elo, ele é muito importante, ele é um pouco diferente do elo da escola. As amizades da escola, elas são importantes, sim, mas as amizades da faculdade, elas são o primeiro networking que você vai fazer, despretensiosamente. A gente tem um grupo do meu ano no WhatsApp, sempre tá rolando vaga, sempre pessoas estão indicando pessoas, e isso é muito importante. E além disso, quando eu preciso de um bom marqueteiro que me ajude com o meu marketing, eu tenho 60 pessoas pra escolher, o que é maravilhoso, todos eles são muito bons. Então, do fundo do meu coração, eu falo isso pra vocês. Mantenham amizades da faculdade. Não use a faculdade só para estudar. Esse foi um conselho que eu recebi no meu primeiro ano da faculdade, e se você ainda está na faculdade, essa é a sua chance. Não use o tempo que você está na faculdade só para estudar. Eu acho que em qualquer instituição de ensino, o ensino deveria estar em segundo plano. Não estou falando aqui que não é importante, muito pelo contrário. Eu sou a pessoa que defendo a educação até unhas e dentes, eu vou falar para você se dedicar a isso. Mas a faculdade é um ótimo momento para você estar no meio de iniciativas, de fazer esporte, conversar com pessoas diferentes, fora do seu curso, ter experiências de faculdade. Isso é muito importante. Eu tenho amigos, grandes amigos, que vieram a partir de uma aula de forró que eu fiz na faculdade. Sei lá. Faça isso. Aproveite a experiência da faculdade. Eu acho que a experiência da faculdade não é vivida apenas na biblioteca. Se é que você me entende. Ajude a sua comunidade. Esse, pra mim, eu acho que seria um dos maiores conselhos que eu daria. Eu tive alguns professores na faculdade que me inspiraram de formas muito profundas. E uma dessas aulas, meu professor, ele falou de forma super clara e eu fiquei muito emocionada na época e eu gravo isso até hoje. A sociedade pagou o meu curso na faculdade. Um curso muito bom, com professores muito bons, em um ambiente muito bom. O mínimo que eu posso fazer é retribuir isso para minha sociedade. E por mais que você não tenha estudado na USP, eu quero falar isso para você também. Devolva o seu conhecimento para a sua sociedade, para o seu bairro, para a sua família, para aonde você está inserido. Nem todo mundo tem acesso à educação. Nem todo mundo tem acesso ao que você teve. Então, não seja aquele tipo de profissional que vai vir uma senhorinha pedindo ajuda para fazer um cartão de visitas e você vai cobrar R$ 1.000. Ou pior, você não vai fazer porque você se considera melhor do que aquilo. Não. Sempre que eu posso, eu ensino às pessoas o que eu sei, porque me foi ensinado com um grande custo. Um custo que não foi meu, não saiu do meu bolso, eu não paguei faculdade, mas eu sei, eu tenho consciência que a minha sociedade, o meu país, pagou o meu lugar lá. Então, eu devo à minha sociedade, eu devo ao meu país alguma coisa. Eu tenho feito isso desde que eu me formei e é um conselho que eu gostaria de trazer para você também. Retribua para a sociedade o que você recebeu. Isso é um dever nosso. Desenvolva skills não técnicas. Esse conselho é maravilhoso. Muito se fala pra gente aprender Excel, PowerPoint, SAP, não sei das quantas, e Power BI. E as skills que não são quantitativas ou técnicas. Você precisa também. Aqui eu estou falando comunicação e oratória, eu tô falando escrita, eu tô falando lidar com pessoas, gerenciamento de pessoas, por mais que você deva ser júnior agora. Todas essas skills são fundamentais, não só as técnicas. Eu acho que no fim do dia, essas skills vão pesar um pouquinho mais do que as skills técnicas.
Eles estão em busca de profissionais que sabem lidar com pessoas, profissionais que sabem gerenciar pessoas, que sabem falar bem. Leve isso pro seu coração. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro no caso, falando com vocês conselhos, mas eu vou pausar aqui e deixar esse vídeo marinando no seu coração. Eu espero que você tenha gostado muito dessas dicas e se você já se formou, já é um profissional de marketing, deixe aqui nos comentários quais que seriam as suas dicas para as pessoas que estão se formando agora. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essas dicas. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou nas redes sociais do lado. Beijinhos e até mais. Tchau!